Certamente que existem dificuldades, que existem barreiras para que as pessoas cultuem ao Senhor. A barreira da distância pode, por exemplo, ser superada por quem quer estar na presença de Deus. Uma das alegações que ouvimos, às vezes, como desculpa para não frequentar os cultos é a dificuldade de acesso à igreja, e geralmente esta dificuldade de acesso se refere à distância. No verso 1 de Lucas 2, nós temos o seguinte relato. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Uma rápida olhada no mapa do Oriente Médio nos faz constatar que os magos orientais percorreram aproximadamente 600 quilômetros desde a Mesopotâmia até Jerusalém. O que já parece uma grande distância no século XXI, com carros que chegam a mais de 200 km por hora, sem falar em aviões, estradas asfaltadas e bem sinalizadas, torna-se uma distância ainda maior quando imaginamos que estes homens atravessaram rios, muitos deles sem pontes, montanhas, com caminhos de animais e não estradas, e desertos sem água, com a temperatura oscilando entre 0 grau e 50. Isto explica porque aqueles homens chegaram a Belém e encontraram o menino em uma casa, e não na manjedoura, como os pastores encontraram. A uma média de 15 quilômetros por dia, eles gastariam 40 dias para chegar em Jerusalém, mais 1 ou 2 dias até finalmente conseguirem ver o menino a quem buscavam adorar. Mas é possível que tenha demorado ainda mais tempo, pois a preparação de uma viagem como a que eles fizeram não era tão rápida e muitos outros obstáculos podem ter se levantado. Como explicar que gentios fizessem uma viagem desta apenas para entregar presentes a um rei? Somente uma razão os levava a tal atitude. Eles sabiam que não era um simples rei. Sabiam que iriam encontrar não um simples rei ao qual deveriam honrar, mas o rei messiânico prometido, o rei ao qual todo joelho deve se dobrar, conforme estava nas escrituras que eles estudavam constantemente. Eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que andaram a pé e no escaldante sol da Transamazônica, 15, 20 ou mais quilômetros até, para participarem de um culto. Aqueles crentes tinham fé que estavam se dirigindo para algo mais do que uma reunião social. Estavam indo para adorar ao Senhor junto com os demais irmãos. Com chuva ou sol, enfrentavam semanalmente as distâncias e se colocavam diante do mesmo Jesus que os magos queriam adorar. Com os magos, aprendemos que a distância não é uma barreira para os verdadeiros adoradores. Ninguém mora longe demais de Deus. Você pode ver isso no Salmo 139, verso 7 até o verso 10. Ninguém mora longe demais de Deus a ponto de não ter como adorá-lo. Mas, para quem tem o coração longe de Deus, qualquer distância é maior que todos os desertos do mundo, porque o seu coração é um enorme deserto, e o amor do Pai não pode ser encontrado nele. E os mandamentos do Senhor acabam sendo considerados penosos. No caso dos magos, não havia interesses mundanos. Não havia política envolvida. Não havia desejo de pedir nada. Havia apenas o desejo de adorar ao Senhor Jesus. Não há razão mais forte, não há razão mais imperativa do que esta para alguém dirigir-se à presença do Senhor e de todo o coração adorá-lo. Quem o busca desta maneira o encontra. Quem o busca de todo o coração terá a ventura de encontrá-lo. E a certeza que havia no coração daqueles magos é a certeza que também pode haver no seu coração agora. Se tão somente praticardes aquilo que o Senhor te diz em sua palavra, em Jeremias capítulo 29, verso 13. E é com base nesta certeza que eu te convido, nesta ocasião, busque ao Senhor e Ele se deixará achar por ti. E mais ainda, se você for a Ele, com certeza Ele te receberá e jamais, de maneira alguma, sob qualquer hipótese, te rejeitará. Assim, a primeira lição que nós aprendemos com os magos é: não existe obstáculo grande demais, não existe distância grande demais que impeça os verdadeiros adoradores de adorarem ao Senhor Jesus. Muito obrigado por estar aqui conosco. Em breve nós publicaremos um outro vídeo continuando a falar sobre os obstáculos para a adoração que podem ser vencidos pelos verdadeiros adoradores. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça essa gentileza. Clique aqui, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e seja o nosso parceiro, nosso companheiro de caminhada aqui no canal do Coração do Pastor. Até lá, um abraço.